Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o estudo sobre séries e sequências. Vai ser um estudo que vai ser todo feito por videoaulas. Isso aqui vai compor parte da avaliação, será uma nota que será feita por trabalhos, né? O grande estudo aqui é sobre séries, então esse vai ser o nosso grande objeto de estudo. E o que é uma série? Uma série matemática, ela é uma soma, mas não é qualquer soma, é uma soma infinita. Então, no colégio a gente aprendia a fazer somas finitas, não tem muito mistério, aquilo que a gente via desde sempre. Só que aqui já entra somas infinitas. E soma infinita é um conceito que é delicado, porque como envolve infinito, vai envolver definição de limite aqui nessas somas. E séries, além de envolver um conceito de limite, ela está intrinsecamente ligada com integração, por exemplo. O estudo de séries ele remonta desde a época de Newton. Newton, até onde se sabe, algumas funções que ele integrava essas funções como a respectiva soma da sua série de potências. Então esse nosso estudo de séries, o estudo de séries ele é bem extenso, mas aqui a gente vai delimitar o nosso estudo de séries até séries de potências. A gente vai aprender a representar funções que são difíceis de integrar, por exemplo, a princípio, mas quando a gente escreve ela como sua respectiva série de potências, se torna mais fácil de fazer essa integração. Para falar sobre séries, a gente precisa do conceito de sequência, para definir justamente o que é uma série. Então agora a gente vai começar o nosso estudo. E o que é uma sequência? Uma sequência é uma lista de números escritos em uma determinada ordem. Digamos que A1, A2, A3, A4 e aqui segue infinitamente. Então, a primeira coisa que eu posso observar é que se for uma sequência, para a gente é uma sequência infinita. Vai ter infinitos termos. Se eu dou um termo a n, vai ter um sucessor. Se eu dou o termo a 1 milhão, vai ter o a 1 milhão mais 1, por exemplo. Esses termos da sequência a gente chama o A1, nesse caso, de primeiro termo, o A2 segundo termo, em geral a n é o enésimo termo. O que eu posso observar aqui também é que para cada inteiro positivo vai existir sempre um correspondente, né? E dessa forma a gente pode definir como uma função, assim como eu escrevi aqui do lado. Agora eu estou denotando por x. X é uma função que parte dos números naturais e chega dos números reais. Por que os naturais? Observa que a gente está fazendo uma contagem aqui. O primeiro termo vai ser o A1, nesse caso x1. Então a imagem, né, do meu primeiro termo a gente vai denotar por x indexado 1, vai ser um número real. Aqui eu poderia olhar, por exemplo, para o x4. x4 é um número natural, né? Então faz sentido eu aplicar o 4 nessa função. Isso aqui a gente vai denotar por x subscrito 4, né, para facilitar a escrita. Isso aqui vai ser um número real também. Então uma sequência é uma função que meio que enumera uma sequência de números reais. A gente também pode denotar a função da seguinte forma. Eu gosto de denotar a função sequência como xn ou xn com n natural entre parênteses. Também é comum ver xn com n indo de 1 até infinito. Há quem denote sequência entre colchetes, aliás, entre chaves. Então xn dessa forma. Aí pode denotar também por xn com n um número natural, assim como antes. O xn com n indo de 1 até infinito. Mas eu particularmente prefiro essa notação de sequência entre parênteses. É mais comum ver na literatura assim. Então, por exemplo, algumas sequências podem ser definidas dando uma fórmula para o enésimo termo. Nos exemplos aqui que eu estou enumerando, vamos dar 3 descrições da sequência. Uma usando a notação, que é o que eu citei aqui acima, outra empregando a fórmula da definição e uma terceira escrevendo os termos. Então, eu prefiro denotar
por entre parênteses, mas não estaria errado escrever assim entre chaves. N sobre N mais 1, com N indo de 1 até infinito. Não estaria errado também dessa forma. Essa então é utilizando a notação. Outra empregando a fórmula. Como que seria? A gente diz que xn, que é a fórmula do enésimo termo, ela é o quê? N sobre N mais 1. Essa xn ela descreve a sequência a partir de uma fórmula. E qual que seria escrevendo os termos? É colocando cada um. Observa que o primeiro termo é quando n igual a 1. Quando n igual a 1, a gente tem o quê? 1 sobre 2. Então, o primeiro termo da sequência é 1 meio. Quando n for igual a 2, o segundo termo da sequência é 2 sobre 3. O próximo termo, 3 sobre 4. E assim segue infinitamente. Numa posição n vai ter n sobre n mais 1 e segue, né? Porque é uma sequência infinita. Para o meu segundo termo aqui, eu posso denotar isso aqui também sem indicar, né, que tem um n variando, porque aqui nessa situação a gente já está supondo que quem varia é o n, né? Mas poderia estar assim, com n pertencente aos naturais também. Aí quer dizer que isso aqui está variando de 1 até mais infinito. Quem que é o termo geral dessa sequência? Vou chamar por a n agora. A n é quem? Menos 1 na n, vezes n mais 1, tudo dividido por 3 na n. Esse é o termo geral da sequência. Se eu quero descrever cada um, eu posso escrever minha sequência assim. Quando n for igual a 1, isso aqui fica menos 1 na 1, então menos 1. Vai ficar menos 2, porque quando eu aplicar 1 aqui vai ficar mais 2, né? Com menos 1 aqui na frente, menos 2. Dividido por 3 na 1, que é 3. O próximo termo é quem? É 2. Observa que menos 1 ao quadrado dá 1. Então isso aqui fica 3 sobre 9. O próximo termo vai ficar menos 1 ao cubo. Então vai ficar menos. Em cima vai ficar 4. Embaixo vai ficar 3 ao cubo, que é 27. E assim segue infinitamente. Para esse próximo termo, observem que aqui a gente está lidando com uma raiz quadrada. E a raiz quadrada ela só está definida quando o número que está ali dentro, né, ele é maior ou igual que 0. Isso significa o quê? Que o meu n ele é maior ou igual que 3, para fazer sentido, né? Nesse caso, o meu termo geral dessa sequência vai ser raiz de n menos 3. E como que eu descrevo essa minha sequência, né? O meu primeiro termo é quando n for igual a 3, só faz sentido nessa situação. Então vai ficar raiz de 0, que é 0. Depois n igual a 4, que é raiz de 1, que é 1. Depois n igual a 5, que fica raiz de 2. Depois raiz de 3, raiz de 4, que é 2, e assim segue infinitamente. Agora para a função cosseno. Observe que aqui é o n, que está variando novamente. Então, quem que é meu termo geral aqui? Meu termo geral é xn igual a cosseno de nπ sobre 6. Bom, agora a gente vai aplicando para cada número natural o respectivo termo. Quando n for igual a 1, aliás, se eu quiser começar a variar isso aqui de 0, não tem problema nenhum. Então, outra coisa que a gente observa é que às vezes os termos podem começar do 1, podem começar do 0, às vezes pouco importa, porque o que importa aqui é que isso siga infinitamente. Se o meu primeiro termo n ele for igual a 0, isso aqui vai ficar como? Vai ficar cosseno de 0 vezes π sobre 6, que é cosseno de 0. E aqui a gente lembra que cosseno de 0 é 1. Então, o primeiro termo aqui dá 1. Quem que é o próximo termo aqui nessa sequência? Vai ser quando cosseno de 1 vezes π sobre 6. Ou cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é cosseno de 30. Se olhar lá na tabelinha, né, de cosseno e seno, vocês podem observar que isso aqui é raiz de 3 sobre 2.
Então o próximo termo aqui na sequência é raiz de 3 sobre 2. Quem que é o próximo a se calcular? Cosseno de 2 vezes π sobre 6. Esse termo aqui é o meu x2, né? Esse termo aqui é o meu x1. E nesse caso, como eu comecei a contar do zero, esse é o x0. Cosseno de 2π sobre 6. Isso aqui é cosseno de π sobre 3, certo? Ou seja, cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 meio. Então o próximo termo da sequência é 1 meio. Quem que seria um x3 aqui? x3 seria cosseno de 3π sobre 6. Só que isso aqui é a mesma coisa que cosseno de π sobre 2, que dá 0. Então o próximo termo aqui dá 0, isso aqui segue. Uma coisa que a gente pode observar também, que como o domínio da minha sequência é os números naturais, se eu observar o gráfico dessas sequências, o gráfico ele não vai ser igual ao gráfico de funções como a gente via antes. Vai ser pontos, porque o meu domínio é quem? É o 1, é o 2, 3, 4. Digamos que eu estou calculando aqui o domínio da letra C, o gráfico da letra C. Observa que quando for igual a 1, 2 e 3, não está bem definido. Então, 4, 5, 6. A partir do 3 está definido. Qual que era a imagem do 3? Era exatamente o 0. Então, em 3, a imagem vai estar aqui, né? Em 4, deu 1. Então, digamos que aqui na imagem tenha 1, 2, 3, 4. Bom, para o 4 deu 1. Então, o respectivo ponto está aqui. Para o 5, deu raiz de 3. Raiz de 3 vai ser um número menor que 2. Então, vai dar um valor por aqui. Para 6, deu 2, né? Então, a imagem dele vai estar aqui. E esse é o gráfico de uma sequência. Não é uma linha reta. Não pode ser uma linha reta porque está definido só para 3, para 4, para 5, para os naturais. Então, o gráfico de uma sequência é um conjunto de pontos. Isso aqui seria a mesma coisa que olhar para o gráfico da função f de x igual a raiz de x menos 3, só que quando a gente restringisse o domínio aos números naturais. Aí não seria mais a curva toda, seria só os pontos onde cada um desses números naturais está bem definido, né? No 3, no 4, no 5, no 6 e assim por diante. Essa observação aqui, e pela sequência ela seguir infinitamente, nos sugere definir limite de uma sequência. E por que a gente define aqui como limite só no infinito? Observa que uma sequência AN tem limite L, e escrevemos que o limite, quando n tende a infinito de AN, é igual a L, se pudermos tomar os termos AN tão próximos de L quanto quisermos ao fazer n suficientemente grande. Se o limite existe, então dizemos que a sequência converge ou é convergente, e caso contrário, dizemos que a sequência diverge ou é divergente. E por que só no infinito? Observa aqui para o gráfico da sequência xn igual a raiz de 3 menos n. Xn igual a raiz de, n menos 3. O que acontece aqui? Eu poderia fazer o limite quando o xn tende a 4? Não, porque eu não consigo me aproximar arbitrariamente de 4 quanto eu queira. Se eu olho para esse intervalinho aqui, por exemplo, para esses pontos, o único ponto que tem aqui dentro é o 4. E eu não consigo me aproximar de 4 para qualquer ponto, porque o meu domínio são os números naturais aqui. Então, por isso que não faz sentido eu me aproximar de 4. Mas faz sentido eu tender ao infinito, porque quanto maior for o meu domínio, sempre vai ter um número natural, se eu estou tendendo para o infinito.
Então, por isso que uma sequência ela só tem limite se for o n tendendo ao infinito. Eu só posso me aproximar arbitrariamente aqui quando o n tende ao infinito, não quando for me aproximar de um ponto especificamente. Graficamente, o que isso significa? Graficamente é como nesse desenho. O meu limite aqui ele vai ser esse L. E eu vou me aproximar desse L arbitrariamente. Mas como? Com números suficientemente grandes. Quanto maior for o meu N, mais próximo a minha sequência está desse valor L. Isso aqui a gente pode definir de outra forma também. Isso aqui é o que chama de definir limite por épsilons. O limite de AN é um L, se para cada epsilon maior que zero existe um correspondente N0, tal que se N é maior que N, aliás N grande, né? Então AN menos L em módulo é menor que epsilon. O que isso aqui significa graficamente? Graficamente eu posso olhar para o eixo, né, coordenado. O meu candidato a limite é esse número L aqui, digamos. E o que ele diz? Para dado um epsilon maior que zero qualquer, eu vou olhar para esse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, o meu L aqui, ele é essa linha, uma linha que segue aqui infinitamente. Deixa eu traçar. E o que ele diz? Que se n for maior que n0, então a n menos L é menor que epsilon. O que isso aqui significa na prática? A gente está olhando para essa faixa aqui. Todo número que está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então a gente está olhando para essa faixinha aqui. Esse n que está dizendo n maior que um nzão são os valores do meu domínio. Então no meu domínio vai ter 1, 2, 3. Isso aqui vai seguir infinitamente, porque são os naturais, né? Até chegar num nzão menos 1. Depois n mais 1 e assim segue infinitamente. O que ele está dizendo? Que até o n meus valores eles podem estar fora dessa faixa. Então pode ser que a minha imagem do x1 está aqui, ou do A1, né? Do A2 está aqui, do A3 está aqui, a do n-1 lá em cima, do n aqui embaixo. Mas o que isso significa? Que a partir desse n grande, daqui para frente, todo o valor está dentro dessa faixa. Daqui para frente está todo mundo aqui próximo de L. Isso aqui para qualquer epsilon maior que zero. Se eu der um epsilon menor, se eu encurtar essa minha faixa, vai existir um outro número n, tal que a partir desse n, todo o valor da sequência está dentro dessa faixa. E se observar essa faixa, né, tá dentro dessa faixa significa que o AN menos esse meu candidato a limite epsilon, L é menor que epsilon. Isso aqui, por definição, né, é C somente C, menos epsilon é menor que AN menos L, menor que epsilon. Ou eu posso jogar esse L para o outro lado, né? Então L menos epsilon é menor que AN, é menor que L mais epsilon. Por definição, isso tudo é equivalente. Então existe o limite, né? Limite quando o n tende a infinito de AN, isso aqui é um L, se para todo epsilon maior que zero dado, né? Então tu vai dizer qual que é o epsilon. Para esse respectivo epsilon vai existir, para esse epsilon existe um n natural, tal que para todo n maior do que esse nzão dado, a n menos L é menor que epsilon. Então, por definição, é isso aqui que significa. E um teorema, né? Porque a gente não vai ficar trabalhando com definição aqui. A definição serve apenas para definir isso aqui, mas a gente vai buscar ferramentas para fugir da definição, assim como em derivada, por exemplo, a gente não calculava a derivada de todo mundo por limite, a gente buscava fugir da definição.
E o que a gente vai usar aqui é que esse limite quando x tende ao infinito de uma f de x igual a L, isso aqui é para todo x real agora. E se eu olho para minha f restrita aos números naturais, dá justamente a minha sequência n, então o limite da n é igual a L. Ou seja, não preciso olhar para limite de sequências. Isso aqui para qualquer sequência. Eu posso olhar para a função respectiva. Aquela minha f de x igual a raiz de x menos 3 é uma sequência que a gente tinha visto agora. É uma função que começa a partir de 3 e ela cresce como se fosse uma exponencial. Aliás, como a raiz, com a raiz quadrada. Esse aqui é o gráfico dessa função raiz de x menos 3. A minha sequência n-3 era xn igual a raiz de n-3. É justamente essa sequência, só que olhando para os valores naturais especificamente. Então não vai ser a linha toda, vai ser só os pontos. 4, 5, 6 e assim infinitamente. O limite dessa minha função f é um limite bem conhecido lá do cálculo, né? O limite dessa f de x vai ser mais infinito, porque observa que essa raiz vai ficar cada vez maior. Como o limite é mais infinito, isso significa que o limite da minha f em n, que é quando n tende a infinito, né? É justamente o limite da minha sequência xn. Isso aqui também é mais infinito. Isso aqui é um exemplo olhando para a sequência que a gente falou no início. Agora esse meu exemplo ele está sendo um pouco mais geral, né? É limite de 1 sobre x na r para r maior que 0. Como que a gente observa isso aqui, né? Limite da função f de x, quando x tende a infinito, onde f de x ela é a minha função 1 sobre x na r. Se vocês observarem, se por esse r ser maior do que 0, o que acontece quando um número limite, quando um número é fixado no numerador e o denominador ele cresce indefinidamente? Isso aqui dá justamente 0. O que isso influencia em sequências? Que se olhar para a sequência, quando n tende ao infinito, né, de f de n, isso aqui vai dar exatamente a sequência 1 sobre n na r, e esse limite aqui vai dar 0. Então, para r maior que 0, limite de 1 sobre n na r igual a 0. Uma que a gente observa bastante é quando r igual a 1, né? Quando r igual a 1, a gente vai estar olhando para a sequência, quando n tende a infinito, de 1 sobre n. Essa aqui é bem clássica, né? Essa aqui sempre dá 0. Mas vai dar 0 para qualquer r maior que 0. Bom, isso aqui também tem a definição de quando o limite existe, né? Que é quando o limite está bem definido, e quando não existe. Por definição, o limite da n é mais infinito, que é esse mesmo exemplo que eu falei aqui em cima, significa que para cada positivo m vai existir um inteiro n tal que para n maior que n, então a m é maior que n. Como é que a gente vê isso aqui graficamente? Então eu estou aqui com um gráfico, eu estou com uma sequência infinita. Então 1 vai ter uma imagem, em 2 vai ter outra imagem, em 3 vai ter outra imagem. Para dado um número qualquer positivo m, pode ser tão grande quanto tu queira, dado o número m aqui, vai existir um momento, então m vai estar nessa faixa, vai existir um momento que vai ter um número n natural, tal que, aliás, nzão, né, natural, tal que para todo número maior do que esse nzão mais 1, por exemplo, ele vai estar sempre acima desse m. Isso aqui é para qualquer m dado. Então observa que, como é para qualquer m, isso aqui vai ser tão grande quanto a gente quiser. Então esse limite aqui ele vai tender para mais infinito. Propriedades de sequências, né? Se eu tenho duas sequências convergentes,
E se for uma constante, então vale aquelas mesmas propriedades do limite em cálculo 1. Limite da soma é a soma dos limites, mesma coisa para subtração. Se eu multiplico uma constante pela sequência n, eu posso jogar essa constante para fora do limite. Limite da constante é a própria constante. Limite do produto, o produto dos limites. E o limite do quociente é o quociente dos limites c e somente c. O limite do denominador é diferente de zero, porque lembra, não existe limite, aliás, não existe divisão por zero. E limite de AN na P é a mesma coisa que o limite da N e elevar isso a P se P é maior que zero e a N for maior que zero. Essas são propriedades básicas do limite. Também vale a regra do sanduíche. Se eu tenho que AN é menor ou igual que BN é menor ou igual que CN, então eu posso olhar para isso aqui como limite, quando n tende a infinito, de AN, menor ou igual que limite, quando n tende a infinito, de BN, quando n tende a infinito, de BN, que é menor ou igual que limite, quando n tende a infinito, de CN. Se o limite da AN for L e o limite da CN também for L, então a gente está dizendo que o limite de BN é menor ou igual que L, certo? Porque o limite da N é L e é maior ou igual que L também, né? Porque a gente está confrontando por baixo e por cima por limites que dão exatamente L. Então daqui a gente conclui que limite, quando n tende a infinito, dBn dá exatamente o L. Esse é o teorema do sanduíche, uma expressão popular para esse teorema, né? Teorema ou teorema do confronto. São duas expressões populares para ele. Certo. Um outro teorema é que se o limite da n em módulo é zero, então o limite da n toda é igual a zero. Aqui eu trouxe alguns exemplos de limites. E a gente vai lidar com o limite dessas sequências exatamente como lidaria com o limite das funções, né? O que a gente pode fazer? Pode dividir em cima e embaixo por n, essa expressão, certo? N em cima e n embaixo. Isso aqui vai ficar limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Aqui a gente vai aplicar o limite pelas regras do limite. Isso aqui é limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então, dividido por limite... Bom, eu esqueci do n quando n tende a infinito, né? N tende a infinito dividido por limite, quando n tende a infinito, de 1, mais limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n. Agora a gente lembra que limite da constante é a própria constante, então limite de 1 é 1. E limite de, quando n tende a infinito, de 1 sobre n dá exatamente 0. Então dá 1 sobre 1 mais 0, que isso aqui dá exatamente 1. Agora o limite da função logaritmo natural, só que olhando para a sequência, né? Então, ln dn sobre n. Se aplicasse direto o limite, isso aqui daria o quê? Limite de ln de n, quando n tende a infinito, dividido por limite, quando n tende a infinito, de n. E lembra que tanto o limite da ln quanto o limite da n, isso aqui dá infinito. Então ficaria infinito sobre infinito, que é uma indeterminação, né? Então vou botar isso aqui entre parênteses, porque não faz sentido. Mas o que a gente faz quando tem uma indeterminação? A gente aplicava a regra de L'Hopital. E aqui pode aplicar L'Hopital também, em sequências. Então, limite de ln de n sobre n. Isso aqui vai ser limite, quando n tende a infinito, de... Por L'Hopital fica a derivada da decima, derivada da ln é 1 sobre n, dividido pela derivada da de baixo. Derivada de n é 1. Então isso aqui é a mesma coisa que limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n, que dá igual a 0. Então aqui a gente usou a regra de L'Hopital.
uma outra propriedade que meio que caracteriza funções contínuas utilizando sequência é que se o limite de AN é L e a função for contínua, então vale esse limite. E o que ele quer dizer? Que limite, quando o n tende a infinito, de f de AN, isso aqui é a mesma coisa que f aplicada no limite de AN quando n tende a infinito, porque o limite de AN é justamente L, né? Então fica f de L. Isso aqui meio que caracteriza uma função ser contínua. Ela é contínua se eu posso jogar o limite para dentro da função f. Por exemplo, a função seno é uma função contínua. Uma função contínua, lembrando, é uma função que a princípio ela não tem saltos, né? Ela é contínua, ela é bem definida. Bom, limite quando n tende a infinito de seno. O seno é uma função contínua, então eu posso jogar esse limite para dentro. Isso aqui é seno de limite quando n tende a infinito de π sobre n. Observa que esse π é uma constante, então ele pode sair do limite. Isso aqui é seno de π vezes limite quando n tende a infinito de 1 sobre n. Lembra que 1 sobre n o limite é zero, então isso aqui fica seno de 0 vezes π, ou π vezes 0, que é zero. Então isso aqui fica seno de 0, que é igual a zero, certo? Eu tinha falado de uns cosseno de 0 lá para cima, né? Observa que o cosseno de 0 é 1, então seno de 0 tem que ser 0. Outra pergunta, né? Para quais valores de R a sequência R na N é convergente? Aqui a gente tem que observar algumas coisas. Se o R ele está entre 0 e 1, incluindo 0, né? A gente está olhando para frações, né? A gente está olhando para 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 7, todo número menor que 1 e maior ou igual que 0, frações. Se eu olho para limite quando n tende a infinito de R na N, a gente está olhando para uma fração elevada num número muito grande. Se vocês testarem em calculadora, por exemplo, 1/2 elevado na 10.000, isso aqui vai dar um número muito pequeno. E quanto maior for esse expoente, menor vai ser esse número. Então esse limite com R na N, com N tendendo ao infinito, se o R ele estiver entre 0 e 1, esse limite aqui dá exatamente 0. Se o R for igual a 0, é trivialmente 0 isso aqui. Se o meu R for igual a 1, observa que isso aqui fica limite quando n tende a infinito de 1 na n. Só que 1 na n é sempre 1. E limite da constante é a própria constante. Então isso aqui dá 1. Essas são as duas únicas situações que esse limite existe. Então aqui existe o limite. Existe o limite. Se eu olho para as outras situações, por exemplo, se R for maior do que 1, isso aqui vai ser tipo 2, 3, 4. E o que acontece em limite quando n tende a infinito de R na N? É a mesma coisa que a gente está fazendo 2 elevado na 10.000, por exemplo. Observe que isso aqui vai dar um número muito grande. Quanto maior o expoente, maior vai ser esse número. Então esse limite aqui vai ser mais infinito, ou seja, não existe. Mesma coisa para se R for menor do que 0. Mesma coisa aqui. Aliás, aqui eu tenho que observar mais uma coisa. Se o R ele for, eu falei que aqui existe o limite, né? Então ali onde existe o limite eu preciso adicionar outro caso. Se o R ele for menor ou igual que menos 1 e menor, aliás, estritamente maior do que menos 1 e menor do que 0. Aqui também vão ser frações. Mas observe que são frações elevadas a um número muito grande. Então aqui também existe um limite. Limite quando n tende a infinito de R na N. Isso aqui também vai ser 0. Porque vai ser um número muito pequeno elevado a um número muito grande. Isso aqui vai dar um número muito
pequeno, então vai dar zero. Vai ser um número cada vez mais próximo de zero. Se o R ele for menos 1, observa que esse limite não vai existir, porque se a potência for ímpar vai dar menos 1, se a potência for par vai dar 1, então para R igual a menos 1 não existe. Aqui eu posso generalizar para se R for menor ou igual que menos 1. Não existe esse limite. Não existe limite quando n tende a infinito dr na n. Não existe. Graficamente, o que essas coisas significam? Para esse meu gráfico aqui mais à esquerda, se o R for maior do que 1, observa que essa sequência vai ficar cada vez maior. Então, por isso que foi esse caso aqui que a gente observou que dava mais infinito, porque vai ficar cada vez maior. Se o R for igual a 1, vai dar a sequência constante igual a 1, que é o que está representado aqui. E se o R estiver entre 0 e 1, ele vai decrescer, só que cada vez menor e positivo. Então, por isso que ele vai tender a 0. Se o R for menor que menos 1, observa que isso aqui vai ficar alternando. Observa que ora ele é negativo, ora ele é positivo. Isso é por causa da potência, porque uma hora vai estar elevado à potência ímpar, então vai dar um número negativo, ora a potência par, que vai dar um número positivo. Se o R for estritamente maior do que menos 1 e menor do que 0, ele vai estar alternando ainda, só que vai estar alternando cada vez mais próximo de 0. Então esse limite é 0. A gente pode generalizar nesse sentido. Existe limite quando n tende a mais infinito dr na n, se menos 1 for menor do que r, for menor ou igual que 1. E limite, quando n tende a infinito dr na n, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0 se o r ele for menor do que 1, estritamente menor do que menos 1 e menor do que 1, estritamente, e vai ser 1 se r for igual a 1. São as duas únicas situações onde esse limite existe, por essa análise toda que a gente fez aqui em cima. Então, só aqui faz sentido considerar esse limite. Bom, ainda sobre sequências, a gente pode dizer que uma sequência ela é crescente se todo termo que segue ele é maior do que o anterior. Então, a n é menor que n mais 1. É decrescente se ocorre o contrário, se a n é estritamente maior do que a n mais 1. Uma sequência é monótona se ela for sempre crescente ou decrescente. Por exemplo, a sequência a n igual a 1 sobre n ela é monótona. E ela é monótona porque observem que sempre a n mais 1 é menor do que a n. Isso a gente consegue constatar porque 1 sobre n mais 1 é sempre menor do que 1 sobre n. Isso aqui a gente também consegue observar fazendo esse produto cruzado. Então, n é sempre menor do que n mais 1. Então, esse é um exemplo de monótona decrescente. Existe também monótona crescente. Por exemplo, a sequência a n igual a n, ela é monótona crescente. Monótona crescente, isso aqui é fácil de constatar. Bom, além disso, a gente diz que uma sequência ela é limitada superiormente se existe um número m, onde para todo número dessa sequência ela nunca supera o m. Da mesma forma, ela é limitada inferiormente se existe um mzinho, que é sempre menor do que essa sequência m. Por exemplo, a sequência a n igual a 1 sobre n, ela é monótona superiormente e inferiormente. Observa que essa é a sequência 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto e assim segue. Ela é limitada inferiormente por 0. Observa que isso aqui nunca dá 0, mas é sempre maior do que 0. E é limitada superiormente por 1.
Esse limite inferior é estritamente menor, na verdade, porque nunca dá zero essa sequência. Então é maior do que zero e menor ou igual que 1. Então é monótona superior, monótona limitada, ela é monótona, né, decrescente, e ela é limitada superiormente e inferiormente. Aqui entra o teorema da sequência monótona. Toda sequência monótona limitada é convergente. Essa sequência ela é monótona, ela é limitada por 0 e por 1, e o limite dessa sequência n, quando n tende a infinito, dá sempre 0. Ela é um caso particular daquela R, aliás, de 1 sobre x na R, né? Nesse caso a gente está usando n na R. Ela é o caso particular dessa quando R for igual a 1. Lembrem que para R maior que 0, essa sequência ela converge sempre para 0. De 1 sobre n na R é sempre 0. Certo. Eu falei algumas coisas sobre sequências aqui, mas não é o foco desse estudo. Já adianto que isso aqui não é algo que vai cair no trabalho. Eu só estou definindo sequência porque a gente vai precisar de sequência para falar sobre séries. Então, novamente, o que é uma série? Uma série é uma soma infinita. E o que π tem a ver com isso? A gente pode denotar π como uma série. Observa que isso aqui vai ser 3 mais 1 sobre 10, certo? Mais 4 sobre 100, mais 1 sobre 1000, e assim segue infinitamente. Então uma série, o π pode ser visto como uma série, como uma soma infinita. O problema dessa série aqui é que eu não consigo determinar o próximo termo sempre, né? Isso inclusive é um dos grandes problemas, né? Determinar todos os dígitos do π, impossível. Não é impossível dessa forma. O que a gente vai ver aqui no estudo de séries é que a gente vai conseguir escrever π como uma série, como uma soma bem determinada infinitamente. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar que π sobre 4 é exatamente arco tangente de 1, certo? Arco tangente de 1 é π sobre 4. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever arco tangente como a sua série de potências. Naquele mesmo sentido que eu tinha falado que o Newton fazia, a gente vai fazer algo aqui também. A gente vai escrever tangente, arco tangente, como uma soma. Esse símbolo sigma significa soma infinita. Quando n tende de 0 até mais infinito, de algumas potências aqui, que a gente vai determinar exatamente quais potências serão. O estudo de séries ele aparece, como eu disse, na física, ele aparece na matemática, aparece em muitos ramos da matemática, por sinal. Então, definindo formalmente, uma série ela é uma soma de infinitos termos. Quais infinitos termos? Os infinitos termos são uma sequência. Uma sequência n, com n indo de 1 a mais infinito, a gente denota a série dessa sequência por essa soma dos seus infinitos termos. Observem que por hora a gente vai denotar a soma com n indo de 1 até mais infinito, mas como a gente vai estar somando quase sempre de 1 até mais infinito, a gente pode denotar às vezes só por somatório de an. Vai indicar que é a soma infinita. A grande questão aqui é, faz sentido somar infinitos termos? A gente pode pensar, quanto a essa pergunta, num quadrado. Então, digamos que eu tenho um quadrado que não ficou bem reto esse meu primeiro desenho. E digamos que isso aqui seja um quadrado de lado 1. Então digamos que os lados medem 1, todos os lados. Aqui nesse quadrado que mede 1, eu posso dividir esse quadrado no meio. Quando eu divido esse quadrado no meio, eu vou ter duas áreas que medem a mesma coisa. Essa área aqui vai medir 1/2, certo? Isso aqui que eu fiz para essa área, para a outra metade eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso dividir ela na metade. Então, esse lado aqui, quando eu divido na metade, isso aqui vai ficar 1/2 dividido por 2. Então, 1/4. Isso aqui mede 1/4 da área total.
Para essa área que sobrou, eu posso dividir ela no meio também. Quando eu divido ela no meio, eu estou dividindo 1/4 na metade. Então isso aqui fica 1/8. Essa outra área que sobrou, eu posso dividir também na metade. Então uma dessas áreas aqui vai medir 1/16, certo? Que é metade de 1/8. E assim eu posso seguir infinitamente. A outra eu posso dividir na metade também. Essa área aqui ela vai medir 1/32 e assim a gente seguiria infinitamente. Observe que a área desse quadrado ela é 1. Então eu estou dizendo que 1 é quanto? É 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais 1/32 e assim somando infinitamente. Então eu posso descrever um número finito, né? 1 por uma soma de infinitos termos. Esse aqui é o conceito de séries. Observe se eu for somar justamente esses termos, né? 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16. Isso aqui é todas as potências de 2 no denominador. Isso aqui vai dar 1. A gente já vai ver por quê. Por outro lado, é impossível encontrar a soma infinita para essa série de n. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até n. Isso aqui nunca vai dar um número finito. Isso aqui vai dar um número infinito, essa soma. Então existem somas infinitas que convergem e outras somas infinitas que não convergem, já adiantando a notação, né? Se a soma infinita ela existe, ela é bem definida, a gente diz que ela converge, como esse segundo caso aqui, né? Da soma onde o denominador tem as potências de 2. E existem somas infinitas que não estão bem definidas, então a gente diz que elas divergem, como essa soma aqui dos n termos. Como eu tinha dito antes, a gente denota isso aqui pelo símbolo sigma, né, de somatório. E quando que a gente diz que está bem definida essa soma, né, que ela é convergente? Efetivamente a gente não consegue calcular uma soma infinita, né? Não teria como ficar somando o tempo inteiro infinitamente. Então o que a gente faz? Como nesse exemplo aqui do n igual a 1 até mais infinito de 1/2 na n. Isso aqui é 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 e assim segue somando. O que a gente faz efetivamente aqui é olhar para uma soma que a gente sabe fazer, que é a soma finita. Então eu vou chamar de Sn a soma parcial. Isso aqui é uma soma parcial porque a gente está somando de 1 até n. Esse n vai ser o que? Os n primeiros termos. 1/2 mais 1/4 mais 1/8 e assim a gente soma até 1/2 na n para aqui. Não soma mais. A gente vai dizer que essa soma infinita, ela está bem definida se existe o limite, o n tende a infinito, dessa sequência, que é a das somas parciais. Observem que isso aqui é uma sequência soma parcial. A gente pode olhar para a sequência Sn com n pertencente aos naturais. Isso aqui efetivamente é o que? É o limite de uma sequência. Então isso aqui é a soma parcial. Soma parcial, então, dessa minha série acima, né? Minha soma 1 vai ser só o primeiro termo, que vai ser 1/2. O meu S2, eu estou somando os dois primeiros termos, então é 1/2 mais 1/4. O S3, os três primeiros, então 1/2 mais 1/4 mais 1/8. E assim a gente segue até um Sn, que é a soma dos n primeiros termos. Então é primeiro mais segundo até o termo n. Então definimos que uma dada série, então eu estou somando, observe que infinitamente, os infinitos termos dão uma sequência. Eu denoto por Sn a soma parcial enésima, então a enésima soma parcial vai até o termo an. Se essa sequência for convergente e existir um limite S, então a gente diz que essa soma infinita dá justamente esse limite S. Esse número S ele é chamado de soma da série. Se a série é divergente, se a sequência é divergente, então a série é divergente também.
Então, por exemplo, eu posso falar que essa minha soma, n de 1 até mais infinito, de 1 sobre 2 na n, isso aqui é efetivamente o quê? Isso aqui é limite quando, bom, um número alfa tende a infinito, de somatório de n indo de 1 até alfa agora. Estou olhando para a soma finita dos termos indo até só alfa, de 1 sobre 2 na n. Isso aqui vai ser o que? Limite quando n tende a infinito. Aliás, agora estou olhando para alfa, né? Do alfa tende a infinito. Do alfa tende a infinito dessa soma finita, né? Então é 1/2 mais 1/4 mais 1/8 indo até 1 sobre 2 na alfa. Soma finita a gente sabe fazer, limite a gente sabe calcular, então somar infinitamente é calcular esse limite das somas parciais. O que a gente vai descobrir mais para frente é que esse limite dessa soma dá exatamente 1. Então essa soma infinita dá 1. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos sobre séries. O meu primeiro exemplo é justamente esse exemplo que eu tinha enunciado aqui anteriormente. Então aqui eu vou selecionar isso aqui porque eu acabei fazendo no lugar errado, né? O meu primeiro exemplo é esse exemplo. Só que, como eu disse, eu ainda vou explicar melhor por que esse limite é 1. E a explicação está onde? Na série geométrica. O que é uma série geométrica? É uma soma de A mais AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo. Isso aqui somando infinitamente. AR na N infinitamente. Isso aqui é série geométrica por quê? Porque quando a gente olha para a soma finita dessa série, a gente está olhando justamente para a soma dos elementos no APG. Observe que cada elemento dessa sequência, se eu for olhar para uma sequência xn, né? Se eu for olhar para a sequência xn igual a A vezes R na N, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou com uma APG, onde o meu termo geral ele é A vezes R na N, e a minha soma, aliás, e minha razão vai ser R, né? Isso aqui é uma APG, só que infinita agora. Nem sempre isso aqui vai ser uma soma convergente. Então, quando essa série ela é convergente? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, isso aqui é soma, né? Dn indo de 0 até mais infinito, dA vezes R na N. Eu poderia olhar isso aqui como soma partindo de 1 até mais infinito, dA vezes R na N menos 1. Observe que dá no mesmo também. Eu estou começando de 1 essa, só que eu estou diminuindo 1 no meu expoente aqui da soma. Como que eu calculo essa soma, né? Primeiro eu tenho que observar alguns casos. Se R for igual a 1, o que acontece? Eu estou somando A mais A mais A mais A infinitamente. Observa que isso aqui vai ser o que? Se eu olho para a minha soma parcial. Porque calcular a soma da série é efetivamente calcular o limite da soma parcial. A minha soma parcial vai ser A mais A mais A quantas vezes? N vezes, né? Se for N vezes, é porque essa soma é N vezes A. E quando N tende a infinito, observa que isso aqui vai tender para mais ou menos infinito, né? Dependendo do sinal do A. Então, não existe limite. Isso significa que se A for igual a 1, aliás, se R for igual a 1, essa série ela não existe, ela não está bem definida. Agora, para se R diferente de 1, isso aqui vai estar bem definido. Porque se R for diferente de 1, eu vou olhar para a minha soma parcial. Isso aqui é A mais AR até AR na N menos 1.
n menos 1 por quê? Porque tem n termos aqui. Observa que o primeiro é como se fosse r na zero. Então aqui de fato vai ter n elementos. Essa sequência eu posso multiplicar ela por r. Essa sequência finita, né? Se eu multiplico por r, isso aqui vai ficar o quê? A vezes r mais a vezes r ao quadrado. Isso aqui até a vezes r na n menos 1 mais a vezes r na n. Se eu multiplico tudo por r, né? Agora eu posso fazer o quê? Eu posso subtrair o de cima com o de baixo. Ou seja, eu posso fazer esse n menos r vezes esse n. Isso aqui vai ficar o quê? Quando eu faço um menos o outro, o segundo cancela com o primeiro do de baixo. O terceiro elemento do de cima cancela com o segundo de baixo. E assim segue até o a vezes r na n menos 1 cancelar com a vezes r na n menos 1. Vai sobrar só quem? A menos a vezes r na n. Observa que do lado esquerdo aqui eu posso colocar esse n em evidência. Então isso aqui vai ficar 1 menos r. Do lado direito, isso aqui eu posso colocar o a em evidência. Então vai ficar 1 menos r na n. E aqui eu posso isolar o Sn. Aqui eu digo que o Sn ele é quanto? A 1 menos r na n dividido por 1 menos r. Bom, quando que existe o limite dessa sequência de somas parciais, né? Vai existir esse limite. Existe limite quando n tende a mais infinito, dsn, c. Observa que quem está variando aqui é só o r na n. E a gente acabou de discutir que esse r na n ele só converge quando o r estiver entre menos 1 e 1, estritamente. Logo, limite quando n tende a mais infinito, dA 1 menos r na n dividido por 1 menos r. Observa que quando n tende a infinito, esse r na n ele vai tender a zero. Observa que o r ele já não é 1, que era o único caso onde esse limite podia dar 1, mas o r não pode ser 1, porque a gente está na situação de r diferente de 1. Esse limite vai dar justamente a dividido por 1 menos r. Então, esse limite ele só existe quando r em módulo for menor do que 1, porque a gente está falando aqui que r está entre menos 1 e 1. Nessa situação, esse limite dá justamente esse termo. Esse termo aqui ele é justamente a soma infinita dessa PG, ou nesse caso, série geométrica. E aqui a gente define que a série geométrica ela é convergente se r for menor do que 1, e a sua soma é exatamente o primeiro termo, que é o a, dividido por 1 menos a razão. Para os outros casos, que quando r for maior ou igual que 1, a série geométrica ela é divergente. Então esse é o primeiro grande caso de séries aqui. A série geométrica é o primeiro grande exemplo sobre séries. Essa soma toda infinita aqui, ela é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. A gente pode aplicar isso aqui de que formas? Primeiro, essa soma aqui infinita, a gente pode aplicar a série geométrica. Como? Observe que essa soma ela é sempre dada por quê? 5, o próximo termo é o 5 vezes quanto? 2 terços, certo? Porque é 10 sobre 3. Só que ficou menos, né? Então aqui vai ser mais, porque eu estou somando sempre, menos 2 terços. Mais, esse meu termo aqui ele é quem? 20 sobre 9, ou seja, o termo anterior vezes menos 2 sobre 3. E aqui vai seguir infinitamente. Então observa que isso aqui é uma PG, né? Infinita, onde o primeiro termo ele é quem? 5. A minha razão é menos 2 sobre 3. Então essa soma, né, desses infinitos termos, n igual a 1 até mais infinito, de 5 vezes menos 2 terços na n menos 1, menos 1 porque eu comecei de 1 agora, né? Isso aqui vai dar quem? O primeiro termo, que é 5, dividido por 1 menos a razão, que é menos 2 terços.
Isso aqui dá 5 dividido por 5 sobre 3. E isso aqui dá exatamente 3. Então essa soma infinita pela série geométrica, isso aqui tem que dar 3. A gente ainda pode analisar quando que uma série converge ou diverge, se ela for dos mesmos moldes da geométrica. Esse é o caso que é, porque isso aqui soma dn igual a 1 até mais infinito, d2 na 2n, vezes 3 na 1 menos n, isso aqui é o que? Posso arrumar esses termos, né? Isso aqui é soma dn de 1 até mais infinito d. 2 na 2n é a mesma coisa que 4 na n, porque 2 elevado na 2 é 4. Vezes, isso aqui, 3 na 1 menos n é a mesma coisa que 3 dividido por 3 na n, certo? Propriedades aqui da potência. Eu posso ajeitar, isso aqui fica somatório, n igual a 1 até mais infinito d. 3 vezes 4 sobre 3 na n. Observa que é a mesma coisa. Das propriedades da potência, isso aqui fica 4 na n sobre 3 na n, então estou com a mesma série ainda. E essa série aqui ela é divergente, isso aqui a gente denota por mais infinito. Por quê? Porque a minha razão aqui é 4 sobre 3, que é um número que é certamente maior do que 1. Lembra que a série geométrica ela converge só quando o meu raio ele for menor do que 1 e maior do que menos 1. Só nessa situação. Isso aqui, r módulo menor que 1, significa que menos 1 é menor que r menor que 1. 4 sobre 3 é maior que 1, então essa série ela não converge. Números com dízimas periódicas a gente também pode escrever como uma série geométrica. Porque 2,3171717, isso aqui pode ser visto como 2,3 mais 17 sobre 100, porque eu estou com 17 3 casas depois da vírgula, mais o próximo 17 aparece 5 casas depois da vírgula, então 17 sobre 10.000 e assim segue. Isso aqui é 2,3 mais 17 sobre 10 ao quadrado, mais 17 sobre 10 na quinta. Então, o que que eu tô... Aliás, 17 sobre 10 ao cubo. Aliás, aqui é 17 sobre 10 na 1000, desculpa. Porque eu estou olhando com 17 3 casas depois da vírgula, né? Então, isso aqui é 10 ao cubo. O próximo termo 10 à quinta, porque o 17 tá, o próximo 17 está 5 casas depois da vírgula, mais 17 sobre 10 na 7 e assim vai. Por quê? Que está mudando de 2 em 2, porque são 17 que vem aparecendo depois, né? O primeiro 17 ele aparece 3 casas depois da vírgula, o segundo 17 5, o outro 7 e assim segue infinitamente. Bom, observem que isso aqui, esses 17 sobre 10 ao cubo, a quinta, forma um APG, onde o primeiro termo vai ser 17 sobre 10 ao cubo, certo? E a minha razão aqui é 1 sobre 10 ao quadrado. Então essa soma aqui dos termos a partir do segundo, né, vai ficar o que? 2,3 mais, pela fórmula da APG, isso aqui é o primeiro termo, dividido, então 17 sobre 10 ao cubo, dividido por 1 menos a minha razão, que é 1 sobre 100. Isso aqui vai ficar o quê? 2,3 mais 17 sobre 1000. Aí embaixo vai ficar uma fração, né? Fica 99 sobre 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 100 sobre 99. Esses termos cortam, então isso aqui fica 2,3 mais 17 sobre 99 vezes 10, ou seja, 990. Vocês podem observar agora que esse 2,3 mais 17 sobre 990 é a mesma coisa que 1147 dividido por 495. Então eu posso representar essa dízima periódica, né, infinita, justamente por esse termo finito. Bom, se isso tudo aqui eu estou representando PG com valores bem específicos, né? Mas se eu olho para uma fórmula geral da PG, nesse caso aqui é olhando com x na n, com x menor que 1.
Como o meu x é menor que 1, aqui eu posso considerar como razão o próprio x. E quem que seria o meu primeiro termo? Isso aqui é somatório, n igual a zero, t mais infinito de x na n. Então, o primeiro termo é quando n for igual a zero, então 1. Segundo termo x quadrado, x ao cubo. Isso aqui vai ficar o quê? O primeiro termo dividido por 1 menos a minha razão. Então, essa é uma forma mais geral de representar a soma da série geométrica a partir de um número x. Um x estritamente menor que 1 em módulo. Isso aqui a gente vai utilizar com muita frequência quando a gente for falar sobre séries de potências. Então aqui eu vou colocar um coraçãozinho porque a gente ainda vai retornar nisso. O próximo exemplo é de uma série que não é a série geométrica. O nome dessa série é série telescópica. Como que funciona a série telescópica? Eu posso ir somando esses termos, eu já podia adiantar eles, né? Somatório, n igual a 1 até mais infinito, d1 sobre n, n mais 1. Isso aqui fica o quê? Quando n for 1, fica 1 meio. Quando n for 2, isso aqui fica 1 sobre 2 vezes 3. Quando n for 3, fica 1 mais 1 sobre 3 vezes 4 e assim segue infinitamente. Mas por que ela é uma série telescópica? Porque esse termo aqui, 1 sobre n mais 1, a gente pode quebrar em uma soma. Eu quero quebrar ela como uma soma de um número a sobre n mais um número b sobre n mais 1. Onde esse a e esse b eu quero descobrir ainda. Eu posso fazer esse produto cruzado aqui. Isso aqui fica o quê? Isso aqui fica a, n mais 1, mais b vezes n, tudo dividido por n mais 1. Eu ainda posso juntar os termos que tem n no numerador. Então, isso aqui fica n vezes a mais b mais a dividido por n mais 1. Observe que para isso aqui, esse termo que a gente obteve agora, ser igual a esse termo aqui do lado esquerdo, eu preciso o quê? Os meus denominadores já são iguais, então eu preciso que os numeradores sejam iguais. Então, n, a mais b mais a, isso aqui tem que dar 1. Esse a e esse b são números que eu quero descobrir que fazem isso aqui ser igual. Como não tem n no lado direito, eu preciso que esses termos que acompanham n sejam iguais a 0. O que sobrou, então, tem que ser igual a 1. E daqui a gente conclui que, por o a ser igual a 1, que o b tem que ser igual a menos 1. E assim, eu consigo escrever esse termo, n d1 até mais infinito, d1 sobre n mais 1, como somatório, n igual a 1 até mais infinito d. O meu a ele tem que ser 1, então 1 sobre n. O meu b é menos 1, então menos 1 sobre n mais 1. Quando eu faço essa soma aqui, vai ficar o quê? Quando n for 1, fica 1 menos 1 sobre 2. Quando n for 2, fica mais 1 meio menos 1 terço. Quando n for 3, fica mais 1 terço menos 1 quarto. Então, observa que alguns termos vão se cortando aos pares, né? E o que isso significa? Bom, para essa minha soma infinita existir, eu tenho que existir o limite das somas parciais. E qual que é o limite das somas parciais? Limite, quando n tende a infinito, dsn. Minhas somas parciais, observem que vai sobrar só o primeiro e o último termo. Então, vai sobrar 1 menos o meu último termo, que é 1 sobre n mais 1. O que acontece com esse limite quando n tende a infinito? Esse termo 1 sobre n mais 1 ele tende a 0. Então, esse limite vai dar exatamente 1. Isso significa o quê? Que a série telescópica, essa soma infinita dá exatamente 1. Então, essa é uma série convergente. Telescópica por quê? Porque só enxerga o primeiro e o último termo.
O próximo exemplo também é uma série bem famosa. Essa aqui é a chamada série harmônica. A série harmônica ela é uma série que diverge. Então observa que nem toda série mesmo aqui converge. Por que ela diverge? A gente pode olhar para as potências de 2. A gente vai olhar aqui para a soma parcial de S2, S4, S8, S16, S32. E a gente vai ver que tem um padrão aqui. A S2 ela é o quê? Ela é o primeiro termo, 1, mais o segundo, 1 meio. A minha S4 é quem? É 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Eu posso juntar esses dois últimos termos, o 3 e o 4. Observem que 1 terço e 1 quarto, isso aqui é maior, porque 1 quarto, 1 terço é maior do que 1 quarto. E 1 quarto mais 1 quarto é 1 meio. Isso aqui fica 1 mais 1 meio mais 1 meio, que é 1 mais 2 sobre 2. Isso aqui vai ser um padrão. Observa que o S8 vai ser o quê? 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo, mais 1 sobre 8. A gente vai juntar 1 terço com 1 quarto é novo, 1 quinto até 1 sobre 8. Isso aqui, observa que é maior do que 1 mais 1 meio mais. A gente viu que isso aqui é maior do que 1 quarto mais 1 quarto. E os 4 últimos são maiores do que 1 oitavo. Então 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo. Observa que isso aqui vai dar o quê? 1 mais 3 sobre 2. E em geral, o que vai acontecer aqui? Que S na 2 na N, isso aqui vai ser sempre maior que 1 mais N sobre 2. Se eu aplico o limite, quando N tende a infinito, ds de 2 na N, isso aqui vai ser maior do que o limite, quando N tende a infinito, de 1 mais N sobre 2, que observa que é mais infinito. Então a minha sequência de somas parciais, o limite não existe, porque vai ser maior do que mais infinito. Então daqui a gente tira que não existe limite dsn quando n tende a infinito, porque esse S na 2 na N é só uma subsequência da Sn. A Sn tem muito mais termos do que S de 2 na N. Então como não existe esse limite, então essa soma dessa série, que a gente chama de série harmônica, também não existe. Então a série harmônica é divergente. Uma coisa que a gente pode observar aqui é que se a soma for convergente, então o limite tem que ser igual a zero. É um C então aqui. Porque se for convergente é porque a soma parcial ela converge para um número S. Observem também que por definição o AN ele é Sn menos Sn menos 1. Então daqui limite, quando n tende a mais infinito de AN, é limite de Sn, que vai ser um S, menos limite de Sn menos 1, que é S também, então dá zero. Mas isso é só um C, o contrário não vale. Não vale o contrário, porque limite dá 1 sobre n, isso aqui é igual a zero, mas a série harmônica ela diverge. Certo. Um teste então da divergência é esse, né? Se o limite da n não existe ou for diferente de zero, então a série é divergente. Por exemplo, essa soma toda, se eu olho para o limite e observo que agora é a n, não é a sequência das somas parciais. O AN é n ao quadrado dividido por 5n ao quadrado mais 4. É o termo geral. Isso aqui eu posso dividir em cima e embaixo por n ao quadrado, né? Isso aqui fica 1 sobre 5 mais 4 sobre n ao quadrado. Esse termo aqui tende a zero, então isso aqui fica 1 quinto, que é diferente de zero, então essa série é divergente. Eu coloco igual a 1 mais infinito. Se séries forem convergentes, então vale essas propriedades. Posso jogar a constante para fora, eu posso fazer a soma, né, como a soma de um mais a soma do outro. E aqui, por exemplo,
eu posso usar essas propriedades. Isso aqui fica a soma n igual a 1 até mais infinito de 3 vezes 1 sobre n mais 1, mais somatório n igual a 1 até mais infinito de 1 sobre 2 na n. Essa primeira série a gente já viu que converge para 1, a segunda série também, então isso aqui dá 4. Uma coisa que a gente pode observar é que se uma soma for infinita, a gente pode quebrar ela em outras somas. Ó. Essa primeira soma ela vai de 1 até mais infinito, né? Mas eu posso somar de 4 até mais infinito e depois eu somo separado os 3 primeiros termos. Isso aqui a gente pode fazer também. Por hoje a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre alguns testes para descobrir se uma série é convergente ou não.